Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões? Então vamos lá. Tenho aqui o tarô egípcio, tenho os dados astrológicos e tenho aqui o baralho chinês para você. Vamos então às previsões? Lembra você a nossa corrente de orações. Salmo 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Vamos pronunciar aí a quantidade de vezes indicada no teu signo e que Deus seja contigo. Amém? Lembre-se que tem que deixar o amém aí nos comentários, ok? Mas vamos lá. Olha, aqui ó, temos a carta das estrelas e a carta do cavaleiro. Você pode escolher uma das duas para eu passar a mensagem geral no final do vídeo. Então vamos lá? Então vamos lá. Deixa eu só retirar aqui, já vamos entrar no signo de Áries. Área da saúde, o ermitão. Ermitão pede atenção, tá? Normalmente cãibras ou dores de má postura, pouca vitalidade se você está precisando de recuperação, então é rever mais aí esses cuidados. Área profissional, Papa ou Hierofante, é uma carta que simboliza muito aí para você o auxílio, né? Quando sai essa carta é você recebendo a ajuda de alguém no teu dia e no ambiente profissional, e isso te ajuda a dar andamento nos teus projetos. Se você a passar por entrevista, é uma carta de bom entrosamento com a pessoa que te entrevista, mas veja seu horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta fala de bom momento para receber apoio de algum amigo, de alguma pessoa solidária. Área amorosa é a carta da roda da fortuna. Essa carta, como eu sempre falo, ela representa os altos e baixos, tá? Então é uma carta de inconstância, sabe? Evite fazer planejamentos hoje no campo do amor, porque uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Então as coisas não se organizam muito nessa área, pelo menos hoje. Se você tá conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém também, sabe? Ainda não é tempo de você ter o seu sonho, né, tão querido. Essa carta, em alguns casos, ela até pode representar alguém se aproximando de você, mas como fala que nada fica parado, nada fica no lugar, a pessoa pode se distanciar de uma hora para outra também, então não é uma garantia, entendeu? Bom, sua cor, eu vou te indicar o dourado e pode recitar 8 vezes o versículo da corrente. Presta atenção se você for lidar com assuntos financeiros, porque aqui os dados indicam dificuldade de realizar coisas a nível financeiro, às vezes fazer uma compra, às vezes realizar um financiamento, rediscutir o preço, ou uma dívida, enfim, não é dia para tocar nesses assuntos, tá? Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Touro, área da saúde, essa é a carta do diabo. A carta do diabo fala sempre para você tomar cuidado com a sua postura, porque ela representa os excessos. Tá? Pode ser excesso de comer, excesso de fazer uma atividade física, ou excesso de não fazer. Enfim, tenha mais atenção com como você cuida do teu corpo. Área profissional é o imperador, ótima carta, essa é a carta da ordem, da organização, da administração, simboliza você colocando as coisas no lugar, conseguindo gerir ali de forma organizada, e a organização é ordem e progresso, já diz a nossa bandeira, né? Então, ou seja, quando a gente organiza, fica mais fácil da gente progredir. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que marca presença, é positiva, mas veja seu horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta para mim ela representa mais o empreendedorismo, viu? Olha aí, será que não dá para você fazer alguma coisinha? Às vezes você sabe costurar uma roupa, fazer um sapato, tem gente que faz sapato, né? Enfim, pelo menos de modo provisório. E área amorosa, essa é a carta do enforcado, do pendurado. Essa carta, ela representa muito aí para você, como que eu posso dizer? Situações ainda que exigem sacrifício, que exigem mais doação, mais doar do que receber. Então você vai sentir isso, você vai sentir que você ainda não vê os frutos daquilo que você está tentando plantar dentro da relação, mas porque ainda é período ali de você fazer o esforço do plantio, entendeu? Se você
Tá conhecendo alguém também. Essa carta representa ainda situações ali que você tem que dar o seu jeitinho, porque ainda não é do jeito que te agrada, né? Então você tem que procurar fazer por onde, ou seja, fazer por merecimento, fazer coisas que poderão render no futuro para você melhoras no amor. Se você não tem alguém, também não é o melhor período, né? Não traz uma energia de grande novidade para você. Bom, sua cor. Eu vou te indicar o bege, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Olha, a nível sexual está favorável, viu? A nível sexual não está favorável mais na rotina, mais em lidar de modo mais harmônico, um concordar com o outro, mas na cama dá para resolver as coisas. Bom, lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Gêmeos, área da saúde, os enamorados. Olha, cuide do teu corpo, porque é uma carta que fala que tudo está nas suas mãos, é o teu livre-arbítrio, viu? Ame o seu corpo, cuide do seu corpo, que as coisas irão para melhor. Bom, área profissional, a carta do juízo. Essa carta, para mim, ela representa sempre situações de cobrança, né? Mas cobrança, assim, pode ser alguém vindo te cobrar? Pode ser. Mas normalmente é a vida te cobrando, ou seja, coisas no ambiente profissional ali que não estão devidamente encaixadas e você tem que dar um rumo para isso, entendeu? Você tem que dar um basta ou então ter uma atitude definitiva. Essa carta normalmente ela fala assim de situações mal resolvidas, às vezes coisas que você achou que tinha resolvido, de repente hoje você fica sabendo que ainda tem mais para fazer ou que ainda tem alguma coisa pendente. Então essa carta para mim representa muito isso. Se você vai passar por entrevista, cuidado também, né? Porque é uma carta de julgamento, ou seja, você vai estar muito sob o julgamento da pessoa. Então, tem que dar o máximo de bom exemplo possível, porque a pessoa vai reparar na mais minúscula linha. E se você está à procura de vaga, eu ainda não vejo essa carta necessariamente já como uma vaga. Representa para mim situações ainda pendentes, entendeu? Bom, área amorosa, a lua. A lua representa sentimentos confusos, situações indefinidas, questões que te geram apreensão, que te geram um certo medo no campo do amor, porque você não consegue ter muito controle, muito domínio, entender muito bem a situação. É preciso que você ore e peça que Deus te dê discernimento. Também tem o horóscopo mensal lá para você assistir, você assista, para você entender melhor o que se passa na tua vida. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se você não tem alguém também a mesma coisa, né? Você se sente assim como uma pessoa no escuro, que não sabe bem o que fazer neste dia, como lidar, e para isso que serve o horóscopo. Bom, sua cor é o branco, pode recitar 9 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos. Diz assim que não tem novidade, as coisas estão um pouco paradas no campo das amizades, tá? Bom, lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Câncer, área da saúde, a morte. A morte representa você ter mais atenção com o teu corpo, você procurar fortalecer mais o teu corpo com vitaminas e tudo mais. Não significa que vai morrer, né? Não existe isso de todo mundo de um signo do dia pra noite morrer, né? Não ia ser pior do que tá aí o Brasil. Mas essa carta representa o enfraquecimento do corpo, entendeu? E a necessidade de evitar coisas arriscadas, tá? Então você precisa repor isso com boa alimentação, se resguardando, não fazer muitos exercícios e coisas assim, né? Área profissional, a carta da torre. Carta da torre fala que algo está se desfazendo, né? Possivelmente algum plano, algum projeto que você vê ali que está rachando, vamos dizer assim, que está se desfazendo. E essa carta fala assim que não é momento para fazer muitas coisas, porque a situação está acima do teu controle, ou seja, fora do teu controle. Então espera, aguarde e veja o horóscopo mensal. Mas é que fala de alguma situação que você não está conseguindo ter controle, ela está se desfazendo, né?
E se você vai passar por entrevista, também essa carta fala de situações que você não tem controle. Ora bastante que Deus faça o milagre, mas em si a carta não favorece muito, tá bom? Se você está à procura de vaga, também é uma carta que ainda diz que a situação não tem como você alterar, pelo menos por enquanto. É se aproximar de Deus para que em outros dias possa melhorar. Área amorosa, a carta da força. Ótima carta. Essa é uma carta que diz que você tem força para agir dentro do ambiente amoroso, para fazer valer a sua opinião, a sua vontade dentro dessa relação. É uma carta de poder de convencimento, de persuasão, de se entender com a pessoa. Aqui é uma mulher domando um leão, ou seja, que simboliza você domando os problemas, você conseguindo lidar com os problemas da relação, você se sentindo uma pessoa forte para lidar com a vida amorosa e conseguir melhorar, apaziguar as situações, entendeu? Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Apaziguar, não que tenha que existir uma guerra para ser apaziguada, mas no sentido de deixar a coisa leve, mais suave, entendeu? Se você não tem alguém, a força representa também controle. Para mim, ela não representa. Você até pode seduzir, porque é uma carta que traz essa energia, mas muitas vezes eu vejo por essa carta você se controlando, né? Você ali ainda não tomando a atitude da conquista normalmente, tá? Mas saiba que você tem um potencial grande, é só você pôr em prática. Bom, sua cor, eu vou te indicar. Pode usar o amarelo escuro, aquele amarelo caramelo, né? Que é amarelo forte, amarelo mostarda. Bom, e lógico que você pode usar só um detalhezinho, né? Senão vai parecer a Brasília amarela passando no meio da rua. Bom, e pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, facilidade com os estudos. Aqui pode simbolizar a mente mais ágil, né? Maior facilidade aí de entender a matéria, de assimilar o conteúdo se você estuda. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Leão, o rei da selva, vamos lá, área da saúde, o mago. Como eu sempre digo, para mim o mago representa algum incômodo, né? Se você não tem nada, tende a ser um incômodo pequeno. Se você já tem algum problema, tende a ser o próprio problema, entendeu? Área profissional, o carro é uma carta boa para quem trabalha com corridas, né, com viagens, com transportes, então já fala de bom deslocamento. Também é uma carta que fala para dar prosseguimento aos seus projetos, avançar, evoluir, ter mais conquistas dentro dos assuntos que você tenta desempenhar no ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, também diz que você chega chegando, causa boa impressão, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, pode, como é que fala? Pode procurar, porque diz que você vai encontrar algo para se candidatar aí, tá? A área amorosa é a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é uma carta muito inerte, vamos dizer assim, muito passiva. Diz que o relacionamento vai estar mais passivo. E essa é uma carta de segredos, mistérios, né? Não é um dia para vocês se abrirem muito, não é um dia para vocês interagirem muito. Você vai ver ali que fica o dito pelo não dito, né? Ou seja, a situação, algumas coisas ali, não é um dia para muito contato, é isso que eu quero dizer, sabe? Mas saiba lidar, aproveita para descansar a cabeça, cuidar da tua vida, enfim, nem todo dia é dia de amor, né? Bom, se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Essa carta pode representar que às vezes tem alguma coisa que você não está conseguindo entender na pessoa, tá um pouco misteriosa, né? E se você não tem alguém, também não é um dia para grandes envolvimentos, grandes situações a nível de amor. Bom, sua cor. Sua cor eu vou te indicar aí. Você pode usar como mais favorável para você. É o rosa, mas é o rosa num tom mais forte, tá? A gente chama de rosa choque. E pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, ó. Olha, um bom momento para se satisfazer sexualmente, tá? Não tá muito bom o papo, mas a cama tá boa se assim você quiser e se assim você se abrir. Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, virgem,
significa então, né? Se a minha pronúncia está correta. Área da saúde é a carta da justiça, ou seja, cuide, você receberá aquilo que é justo de acordo com a tua postura, né? Não há muito o que dizer. Área profissional é a carta do louco. O louco assim, olha, não é aquele dia para você bater muitas metas, para você ir muito longe nos assuntos profissionais, né? É um dia assim que as coisas são mais leves no sentido assim de sem tanto desenvolvimento, mas também não há estresse, você consegue lidar ali, vai tocando, né? Vai seguindo ali aos poucos. Então é uma carta descontraída, não é uma carta de grandes vitórias ou coisas assim, né? Aproveita assim para lidar com o ambiente profissional de um jeito mais leve e até reabastecer suas forças. Se você vai passar por entrevista, um pouco de cuidado. Essa carta pode indicar que você não causa uma boa primeira impressão. Então rever, polir mais o seu comportamento e orar para que Deus te ajude, te dê sabedoria, porque a tendência é difícil, viu? Se você está à procura de vaga, também é uma carta que ainda não há algo aí no horizonte. Então continue com fé e que Deus uma hora vai mudar, vai virar o teu barco, né? Bom, área amorosa, a carta do mundo. A carta do mundo representa o equilíbrio, representa a descontração também, representa a harmonia, representa bem-estar. Então, facilidade de desenvolver tudo isso dentro do ambiente amoroso, tá? Principalmente a boa convivência, a harmonia, sabe? Cada um fazendo a sua parte dentro da vida amorosa e assim se vai, tá? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, o bom dessa carta é que essa carta você consegue desenvolver um certo sentido de pertencimento, de união, né? Então, ou seja, trazer a pessoa mais próxima de ti, não necessariamente fisicamente, mas emocionalmente principalmente, tá bom? Agora, se você está à procura de relacionamento, também é uma carta ótima. Pode se abrir em sites e coisas assim, porque essa carta sempre fala de mais de um pretendente, tá? Bom, sua cor vai ser o azul escuro, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, tá bom na convivência, mas no amor, no sexo, na sensualidade, não planeje muito, porque é uma combinação que pode simbolizar que hoje não tem muito pacapá, né? Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Libra, um dos meus signos é Libra, área da saúde, o sol, vitalidade, força, regeneração, facilidade de se sentir melhor, se você assim precisar. Área profissional, a temperança é uma carta leve, só que também é uma carta lenta. Então assim, as coisas estão andando com leveza, de forma mais suave, mas também de forma mais lenta. Então, se você tem algo para fazer muito rápido, que tem que acelerar, essa carta ela traz dificuldade, viu? Se você vai passar por entrevista, olha, você consegue ter ponderação, mas é preciso ter iniciativa também e marcar presença, ok? Lembre-se disso. Se você está à procura de vaga, normalmente quando sai essa carta, tem algo para vir, mas você sabe que ainda não chegou a hora, né? Às vezes uma vaga que está para abrir, alguma coisa que ainda está para acontecer, você sabe que vai acontecer, mas ainda não chegou a hora. Área amorosa, a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz é uma carta de boa comunicação, de boa convivência, de bom entrosamento com a pessoa amada. É uma carta até que tem um certo tom de sensualidade, mas você precisa ver se o signo da pessoa tem isso, porque precisa ter essa sintonia para isso se aflorar mais, porque a princípio fala mais da comunicação, tá? A boa comunicação, a boa conversa, a boa interação, a boa aproximação, por meio do diálogo, né? Quando eu falo aproximação, não necessariamente a pessoa te visitar ou ela está ali juntinho com você. Se você tá conhecendo alguém também, aproveita, papo vai, papo vem para quem te quer bem, como eu costumo dizer. Então é um bom momento aí para deixar o assunto rolar. Se você não tem alguém também, olha, pode jogar as cantadinhas, pode
se socializar, que essa é uma carta de socialização, né? Que você consegue sim lidar bem com pessoas e chamar a atenção de pessoas, entendeu? Bom, sua cor é o azul bebê e pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha, aqui, ó. Se você tiver algo para realizar junto com a pessoa hoje, tá dando dificuldade, né? Porque aqui fala de coisas boas na convivência e tudo mais, mas no campo do amor, se tem algum planejamento, algum combinado, um pouco de cuidado, porque tende a haver um atraso ou a não ocorrer hoje, tá? Lembre-se aqui da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe, amém? Escorpião ou Scorpion, né? Para você eu preciso embaralhar tudo de novo, só sobrou uma carta, ó. Carta da estrela para a área da saúde, porque esse baralho é pequeno. Bom, carta da estrela na área da saúde sempre fala, é a bênção divina, é Deus pondo a mão sobre o seu corpo, restaurando as suas energias, multiplicando a tua força, ok? E vamos lá. Área profissional, carta da temperança. É uma carta lenta, né? Os resultados vêm de modo lento. Cuidado se você tem que fazer alguma coisa de modo apressado ou rápido, porque essa carta é lenta, então ela diz que as coisas evoluem, mas um passinho de cada vez. Agora, se você vai passar por entrevista, tem que ter mais iniciativa, porque diz até que você flui de modo ponderado, mas não pode ser ponderado demais, tem que se destacar, entendeu? E se você está à procura de vaga, normalmente essa carta fala de algo que vai se abrir, né? Mas que ainda não é o momento. Às vezes alguma empresa que está se planejando para abrir vagas, mas ainda não é o dia, enfim, então tem que ficar de olho e procurar se informar. A área amorosa é a carta do enforcado ou do pendurado. Essa carta fala de situações que te deixam preso, presa, entendeu? Então você sente ali como se você não tivesse muito espaço para se mexer dentro desse relacionamento, né? E tivesse ali que persistir por aquilo que você acredita, porque você está persistindo no que você acredita, vamos dizer assim, né? E você não quer soltar o garfo, ou seja, você está uma pessoa decidida sobre o que você quer e você não está disposta a dar um passo para trás. Só que aí fica difícil, porque aí não tem muito espaço para dar passo para frente também. Então você fica naquele jogo de braço por enquanto, tá? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também não é uma carta de grandes conquistas, viu? É ter paciência e aguardar um tempo melhor chegar. Ai meu Deus, o dado virou. Não tem problema, porque quando é assim eu embaralho aqui, eu chacoalho para trazer uma outra mensagem. Bom, então, há que falar assim que não é um dia de sorte com dinheiro, né? Não é um dia de azar também, mas as coisas não vêm com facilidade para você. Então, jogos de azar, por exemplo, pode deixar de lado, abandona hoje, tá? Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém. Sagitário, área da saúde, a roda da fortuna. A roda da fortuna pode causar um certo tom de ansiedade ou nervosismo, tá? Sua saúde, ela passa assim por inconstâncias, é isso que ela diz. Se você já tem algum problema, cuide, porque você vê que uma hora dá um passo para frente, um passo para trás, fica difícil ali de deixar as coisas no lugar, entendeu? Área profissional, a carta do louco. Assim, não é uma carta de muita produtividade, né, de muitos resultados, mas é uma carta que diz que dá para você ir tocando o teu dia aí profissional, tá? Mas sem não ter grandes expectativas. Se você vai passar por entrevista, cuidado, essa é uma carta que você tende a causar uma má impressão. Geralmente essa carta fala assim que você pode causar a sensação que você não tem esse emprego como meta, às vezes que é uma coisa temporária, então você tem que tomar cuidado para não transparecer isso, te dificultar na entrevista, viu? Se você vai passar por entrevista e se você está à procura de vaga, o louco, para mim, ele representa que ainda a situação não, está indefinida, né? Não tem grande progresso, então é orar e aguardar a bênção de Deus. Área amorosa, a justiça, né? Então, dar o que se merece, né? O bom dessa carta é que não fala necessariamente de coisas ruins,
Mas o ruim dessa carta é que diz assim que você tem que esforçar, você tem que fazer por merecer. Então tem que ter ali o suor do teu esforço. Se você quer mais amor dentro dessa relação, demonstre mais amor, faça acontecer, faça valer, faça por merecer, entendeu? Porque as coisas não virão de mão beijada para você. Não espere que a outra pessoa do nada faça aquilo que você quer. É você que tem que desenvolver dentro dessa relação. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. E se você não tem alguém, é uma carta que diz que se você se esforçar, você obter resultado? É. Só que assim, espere dias melhores, porque tem dias que a energia está muito melhor que isso, né? Então, para que se esforçar tanto quando você pode ir na onda de uma boa energia, ok? Bom, sua cor eu vou te indicar o cinza, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. O dado virou um pouquinho aqui, mas eu vi onde ele estava, tá? Bom, mas é uma combinação boa. Fala de um momento bom para encerrar, finalizar assuntos dentro do ambiente amoroso. Alguma coisa que você está tentando terminar, concluir, finalizar, decidir entre vocês, diz que você vai conseguir hoje. É no sentido positivo, não é no sentido ruim, tá? Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Capricórnio, vamos lá. Leonardo DiCaprio. Área da saúde, o sol, vitalidade, força, energia, melhora se você assim precisa, carta ótima. Área profissional é o mago. O mago fala do início, né? É o number one, é o número 1. Representa o começo, então você começando novos projetos, novas ideias, pondo novas práticas em dia. Só que essa carta também fala, olha, está no começo, então tenha paciência. Né? É até aquela paciência de dar o primeiro passo, de fazer a plantação para futuramente ter a colheita. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de iniciativa, tá? Você até tem ali um certo destaque, mas veja o horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta representa assim uma nova vaga para você. Corre atrás aí para você se candidatar. Área profissional, área amorosa é a carta da morte. A morte representa o fim, os encerramentos. Às vezes pode representar o fim da relação, às vezes pode, mas geralmente é o fim de alguma coisa. Nós geralmente todos os dias nos encontramos, hoje não se encontra, hoje é o fim disso, né? Não que vai ser assim sempre, mas hoje é. E às vezes o fim da comunicação, vocês não se comunicam, entendeu? Enfim, então essa carta fala de algo ali que se perde, pelo menos por hora, né? Mas se lhe for muito caro, ore para que Deus em outros dias ressuscite a situação. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Por isso é bom você ficar um pouco distante, porque como às vezes pode simbolizar o fim da relação, você tem que ter certa delicadeza, tá? Se você não tem alguém, não é hoje que terá, entendeu? Não é hoje o momento ideal. Bom, sua cor, pode usar o preto, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos também fala assim que a coisa na área sexual da relação também não está muito empolgada, né? Lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Aquário, vamos lá, Aquário, sacerdotisa na área da saúde. É o seguinte, se você já tem algum problema, continua cuidando, reveja o que você está fazendo, porque não é uma carta de alteração. Se você não tem nada, também essa carta ela pede uma certa delicadeza, diz que a sua vitalidade não está no topo, então você tem que rever o que você está fazendo. Área profissional, a carta do mundo, carta de equilíbrio, de realização, de harmonia, né? Tanto no ambiente profissional, mas também para atingir resultados, para atingir pessoas. É uma carta de público, então também pode falar de facilidade para o comércio, para o andamento aí das tuas vendas, das tuas negociações. Se você vai passar por entrevista, bom clima, só veja o horóscopo mensal, marca a contratação. Se você está à procura de vaga, pode caçar, porque você vai ver oportunidades para se candidatar. E aí voltar aqui para conferir o dia que foi marcada a entrevista, ver a energia da entrevista, né? Área amorosa, essa é a carta da Imperatriz. É uma carta de boa convivência, de boa interação, de bom diálogo. Se você tem algo a falar para a pessoa, chegou a hora, chegou o momento que o papo vai rolar.
a coisa vai desenvolver principalmente por meio da conversa. É uma carta de certa sensualidade, sim, porém fica muito a depender da energia da pessoa, porque a pessoa também ela tem que estar no clima para essa carta se desenvolver para esse rumo, tá bom? Se você tá conhecendo alguém também, bom momento, continua conversando, você vai sentir facilidade de puxar assunto, de ver a conversa fluir, e isso já é um pontinho a mais aí para vocês, né? E se você não tem alguém, pode procurar fazer novas amizades, novos contatos, conversas, dá para você puxar assunto com pessoas novas aí, pra pelo menos bater um papo, né? Não dá pra prometer algo mais que isso só por essa carta e só por um dia, tá? Sua cor hoje, Ciano, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos, olha só. Facilidade nos estudos, em aprender, em entender, em dialogar com professores ou até mesmo colegas, né? Se você estuda, claro, lembre-se da energia geral no final do vídeo, que Deus te abençoe. Peixes, ou peixes, área da saúde, carta do ermitão. Essa carta ela é uma carta de baixa vitalidade. Muitas vezes pode simbolizar cãibras, coisas que dão por má postura, entendeu? Ou por falta de vitalidade. Então reveja um pouco mais essas questões todas aí na tua saúde, tá? É só cuidar mais, se alimentar melhor, poupar o seu corpo de esforços pesados. Área profissional, a carta do carro. É uma carta boa para quem trabalha no ambiente dos transportes, tá? É taxista, dirige ônibus, o que quer que seja, mototáxi, qualquer transporte, até aeroporto. Essa carta ela traz mais movimentação, melhoras nesse sentido. Agora, também essa carta fala de avanço de projetos, né, de conquistas dentro do ambiente profissional. É você conseguindo lidar aí com seus assuntos do dia, nada te para, né? Você vai para frente. Se você vai passar por entrevista, também eu brinquei com outro signo que saiu essa carta, que é chegar chegando, né? É causar boa impressão. Então causa, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, o carro representa, pode procurar aí que você vai encontrar algo para se candidatar, tá bom? A área amorosa é o diabo, el diablo, né? Bom, the devil, né? O diabo. O diabo, ele representa o traidor, o inimigo, o enganador, não necessariamente a pessoa amada. Na verdade, muitas vezes aqui eu enxergo normalmente uma terceira pessoa que tenta prejudicar a relação. Então, se você já tem aquela sogra difícil, osso duro de roer, ou se você já tem aquela amizade que fica tentando envenenar a pessoa amada contra você, ou você contra a pessoa, sabe? É distanciar mais vocês dessas pessoas, dessas influências. Às vezes pode simbolizar uma energia de mal olhado, de inveja também. O diabo é invejoso, entendeu? Ele viu Adão e Eva, ele quis cortar o barato de Deus, né? Ele quis fazer Adão e Eva pecar. Então, teve inveja do homem, né? Diz a Bíblia, e por isso caiu do céu, enfim. Então tem todo esse simbolismo, né? Cuidado para não ficar atraindo inveja, não ficar atraindo mal olhado, pessoas que querem te derrubar. Por isso você tem que fortalecer aí a tua espiritualidade e participar da nossa corrente de orações, tá bom? Bom, olha, é isso. Então tomar cuidado, não importa se você já se relaciona, se está conhecendo alguém, se não tem alguém, tem que se proteger espiritualmente e evitar pessoas enganadoras, tá? Bom, sua cor lilás e pode recitar 18 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, olha, aqui tá marcando algo no sentido muito dessa carta também, facilidade de sair, principalmente se você trabalha com corridas e coisas assim, entendeu? Bom, estas são as previsões e agora você sabe que nós temos aqui a energia geral. Vou recolher o baralho egípcio, né? E vamos aqui as previsões com o baralho chinês. Aqui tem para todo gosto, é egípcio, chinês, brasileiro. Bom, quero só lembrar você, tem a nossa corrente de orações. A corrente de orações
Se às vezes você está com dificuldade de gravar o versículo porque eu não mostrei na tela como eu costumo fazer, você olha aí nos comentários, eu estou deixando o versículo aí nos comentários, assim você já sabe qual é o versículo para você orar a quantidade de vezes que eu indiquei no teu signo, tá bom? Vamos lá, se você escolheu a carta da estrela, a carta Veishi, uma mudança paira no ar, o sucesso está próximo, o caminho é difícil e cheio de responsabilidade, seja firme e prudente. A carta antes da conclusão. Bom, a carta disse tudo, né? Essa carta fala daquele momento que você está quase para atingir o sucesso, mas ainda não atingiu. Então ainda é aquele tempo que você está lutando, mas está quase concluindo situações. Então não é aquele dia para você bater muitas metas ou para você atingir muitos resultados, mas é aquele dia de batalhar, porque a vitória de algo está chegando, né? Como é uma energia geral, se fala assim que você está conseguindo batalhar nos assuntos do teu dia e tudo mais. Não é o dia de glória, mas é o dia de batalha e você está vencendo passo a passo ali e uma hora vai atingir o seu objetivo, mas não é ainda agora, tá bom? Bom, se você escolheu a carta do cavaleiro, a carta Tui, a serenidade. É tempo de muita harmonia. O segredo do sucesso é ser alegre e sereno. Essa carta falou tudo. É tempo de alegria, tá? Mesmo se às vezes alguma coisa no teu horóscopo indicou ali alguma energia difícil, no final tudo tende para alegria. Não vai ser uma coisa que vai te deixar para baixo. A harmonia, a felicidade, a alegria dentro aí do teu dia. E aproveite o que tá ruim, deixa um pouquinho de lado e continua seguindo, porque isso certamente não vai afetar o teu coração, ok? Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe, agradeço por você estar aqui, até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.